Olá pessoal, bom dia. Para quem não me conhece, eu sou o professor André. Este aqui está sendo o nosso vídeo inaugural da nossa disciplina optativa, a leitura enquanto objeto de estudo. Leitura, leitor e interpretação. É uma disciplina que tem um título bem provocativo, digamos assim. Espero que a gente tenha boas interações aqui na plataforma Moodle. Confesso a vocês que eu não tenho muita prática ainda aqui nesse portal, mas estou me esforçando para conseguir dar o melhor para vocês. E antes de qualquer coisa, eu queria dizer o seguinte: a gente demorou um pouquinho para começar os nossos trabalhos. Eu tive um pequeno probleminha de saúde, uma intercorrência. Eu fiz uma cirurgia de pedra nos rins. Aí eu fiquei um pouco resguardado, sem muitas atividades. E é isso. Dia desses eu encontrei até com a Priscila, nossa aluna aqui do curso. Tudo bem, Priscila? E ela me perguntou sobre quando a gente começaria, e eu disse para ela, em breve. Este encontro foi agora, esta semana. Então eu não poderia deixar de cumprir com a minha palavra. Por isso estou aqui. E a gente vai dar início então a algumas considerações. Eu vou propor, digamos assim, a leitura de um texto que eu acho que muitos aqui já conhecem. Daqui a pouquinho eu vou revelar qual texto inicial será esse. Mas antes de tudo, vamos conversar um pouquinho sobre essa questão da leitura, a importância da leitura e tudo mais, né? Eu acho que vale a pena a gente tocar nesse ponto, e vai ser algo recorrente aqui neste curso, porque o título dele é bem sugestivo e vai muito nessa direção. Então a gente tem que ter em mente a questão da importância da leitura, o porquê da leitura. E que leitura é essa? É a leitura só de livros, obras literárias, ou é a leitura de mundo? Então, vamos lá, é um espectro bem amplo. Vamos prosseguir então. Tem um pensador francês chamado Maurice Blanchot, que ele certa vez proferiu uma frase muito interessante, muito impactante. Ele disse que a literatura é a coisa mais próxima da vida. Olha que provocação, que questão quase que perturbadora que se impõe. Por que eu digo perturbadora? Porque no mundo das artes, a gente pode pensar a arte com A maiúsculo, aquela questão que abrange todas as manifestações, e aqui a gente inclui a arquitetura, a música, a dança, a escultura, a pintura, o cinema e por aí vai, né? São várias as manifestações artísticas, a fotografia, enfim, são várias as manifestações, e todas elas atingem, né, um propósito muito fundamental. A gente tem que pensar o seguinte: o nosso Ferreira Goulart,
nosso grande poeta, Ferreira Goulart, ele tinha uma frase também muito capital. Ele dizia que a arte existe porque a vida não basta. Olha que coisa bacana isso. A arte existe porque a vida não basta. O que será que o poeta quis dizer com isso? Que provocação é essa que ele está fazendo? Por que ele está chamando a nossa atenção para essa necessidade que nós temos de ir ao encontro da arte quase que incessantemente? A arte é como se fosse aquele momento do respiro, tão fundamental a nós quanto o ar que respiramos. Eu acho que essa comparação é muito interessante. Muitas das vezes, quando estamos um tanto perturbados, mergulhados nos nossos problemas e inquietações e tudo mais, a gente pode, sei lá, escutar uma música, assistir a um filme, ler um poema, e desses lugares encontrar um sentido, encontrar uma resposta. Também pode acontecer o processo de potencialização da nossa condição angustiante, pode acontecer. A gente pode ler um poema do Álvaro de Campos e se sentir preso a um caráter mais dilemático do que o que já havia, o anterior. Mas isso não deixa de ser interessante, porque os momentos de angústia, muitas das vezes, são potencializadores de uma versão atualizada de nós mesmos. Olha que interessante. Estou citando aqui o exemplo do Álvaro de Campos, que é o heterônimo, na minha humilde opinião, mais problemático e por isso mesmo intenso ali do Fernando Pessoa. Mas vejam só, a gente pode também pegar alguns poemas do Charles Baudelaire, das Flores do Mal, e certamente a gente não vai conseguir ler 3 poemas ali das Flores do Mal e permanecer num processo de quietude ou de aceitação plena do curso da vida. A gente com certeza vai parar para pensar e a gente vai mergulhar numa espécie de estranhamento misturado com aquela sacudidela que a vida dá na gente. O Baudelaire faz isso muito bem. É aquele estranhamento producente. É a perspectiva do choque, quando a gente sai do lugar comum. Então a gente está falando aqui, não sei se vocês perceberam, são várias manifestações artísticas e tudo mais. Certa vez, por exemplo, eu assisti a um filme, sei lá, Cinema Paradiso. Um filme maravilhoso, um filme bem assim, emocionante. Ele vai ao encontro, né, de certas questões nossas. Para quem é cinéfilo, eu sou um cinéfilo de carteirinha, tem aquela coisa do amor pelo cinema e da cidadezinha do interior, da criança que se encanta com toda aquela arte que está sendo, aquela arte imagética num potencial
bem profundo, abissal, né? As nossas primeiras manifestações quando a gente vai ao cinema, na nossa tenra infância. Eu me lembro muito bem quando meu pai me levou pela primeira vez para assistir a um filme, e foi uma sensação maravilhosa, aquela coisa da sala escura, daquele mundo que se abre e tudo mais. Então, vejam só, o filme em questão aí, Cinema Paradiso, ele tem muito disso, e a música do Ennio Morricone também é incrivelmente maravilhosa e faz parte de todo esse processo, adensando ainda mais o processo. Então vejam só, aí a gente tem aí a questão das várias intermedialidades, vamos chamar assim, as várias linguagens que vão se intercambiando e formando uma coisa plural que tem o objetivo de ir ao nosso encontro e provocar nossas emoções. Isso é uma coisa antiga, né, gente? Bem antiga. Isso, para a gente pagar o tributo aqui a Aristóteles, está lá na Poética, o nosso texto crítico aí mais clássico, mais antigo, falando da narrativa e tudo mais, a questão da catarse. O Aristóteles, ele vai muito na procura pelo entendimento do que seria isso e do que uma narrativa, uma fabulação causa em nós. Mas para a gente poder pensar então no cinema dentro de tudo isso, a gente começa a falar da literatura, mas tem o cinema também, que é outra arte muito poderosa. E o cinema é muito, muito devedor da literatura. A questão do texto escrito, o cinema, ele parte do princípio do texto escrito. Sem roteiro não há filme. Aí me lembrei de novo aqui de um outro filme, Ladrões de Bicicleta, do Vittorio De Sica, neorrealismo italiano. É um filme maravilhoso. É um filme que a gente assiste e a gente sai dele transformado. Então, realmente, o Ferreira Goulart, ele tem ele tem a razão em dizer que nós precisamos da arte. A arte existe porque a vida não basta. A gente precisa de um respiro. E esse respiro, ele pode trazer também uma lufada de ar que nos provoca, nos renova, nos impulsiona para frente e tudo mais. Então a gente pode pensar na leitura como algo fundamental para que possamos seguir adiante. Olha que interessante. E não é só a leitura, eu volto a dizer, não é só a leitura, pode parecer meio depreciativo, porque nós que somos da letras, a gente está muito preocupado com a leitura dos nossos textos escritos, dos nossos romances, por exemplo, se tratando de literatura e tudo mais, os ensinamentos que a gente assimila dessas leituras. Mas a leitura, o conceito leitura se expande, é a leitura de mundo. São as várias possibilidades que se instauram perante nossos olhos. E a gente tem que ter isso muito em mente, até porque no mundo contemporâneo, o imagético, ele, ao mesmo tempo que encanta, ele nos deixa um tanto assustados. São muitas imagens, as imagens são fugidias, as informações são frenéticas. A impressão que dá é que a gente não consegue dar conta de tudo que se apresenta perante os nossos olhos. Por isso que a gente tem que ter um senso de seleção. E aqui neste curso a gente também vai tratar um pouco disso no sentido das sugestões que daremos a vocês
de leituras apropriadas para a gente poder pensar o próprio processo de leitura. Isso é muito válido e muito rico aqui para nós que somos apaixonados por tudo isso. Essa é a grande verdade, a gente tem que botar isso na cabeça. Somos apaixonados pela linguagem, e a linguagem, ela, claro, exige de nós essa atenção, essa dedicação. Somos seres de livros, vamos colocar assim. Olha que expressão maravilhosa. Somos seres de livros. Então, nesse sentido, eu resgato aqui a citação do Blanchot, a coisa mais próxima da vida. Aí que me perdoem os pintores, os músicos, os cineastas, enfim. Essa visão aí do Blanchot é muito verdadeira, porque a ficção, por exemplo, o romance contém, né? A gente fala de romance, mas a gente pode falar do conto também, enfim. Vamos por partes, mas o que eu quero dizer, essa coisa da criação literária voltada para a narrativa, isso é muito interessante, porque é um mundo ali que se abre e que demanda, né, do leitor que ele seja um criador também. E nesse sentido a gente não pode ter preguiça, mas de maneira nenhuma. Por isso que às vezes o processo da leitura de um romance é sempre adiado. A gente adia, muitas das vezes a gente não quer entrar naquele mundo do Dostoiévski, porque a gente sabe que ali nós vamos ter que sofrer um pouquinho. Quando a gente pega na mão do personagem Raskolnikov, aí a coisa fica sinceramente complicada, porque a gente mergulha nos pensamentos dele, nas reflexões que ele faz ali, no fluxo de consciência, no drama que se estabelece, e por aí vai. Então por vezes é dilemático a gente entrar nesse mundo da leitura. Mas é muito rico, é isso que a gente tem que pensar. Costumo dizer, eu resgato muito a filosofia lá do Heráclito de Éfeso, que diz que quando a gente entra num rio e dele a gente sai, não somos a mesma pessoa. Quando a gente entra, a gente já não é a mesma pessoa, permanecendo nele a gente não é a mesma pessoa, saindo dele também não somos a mesma pessoa. E aquele rio também em constante transformação. Tudo na vida é transformação. Tudo é mudança. Aí a gente pensa num outro camarada aí, vamos dizer assim, que faz parte do mesmo clube lá do Heráclito, o Camões, o nosso querido Camões dos Lusíadas. Tem um poema dele muito bonito que começa assim: mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Então a ideia de mudança, de transformação é algo recorrente em nossas vidas. E o contato com uma obra de arte, o contato direto com uma obra de arte, um mergulho nessa obra, vai provocar em nós toda uma transformação necessária. Então, neste primeiro momento aqui do nosso curso, o que eu gostaria de propor a vocês? Eu vou colocar o arquivo do conto intitulado A Felicidade Clandestina, da Clarice Lispector.
É um conto muito interessante. É um conto que diz muito, né, sobre essa questão da leitura num sentido assim apaixonante, o modo como a leitura ela para determinadas pessoas num grau mais aprofundado, claro, evidentemente, porque tem muito da questão do gosto, tem muito da questão daquela pessoa que desde criança tem, tem essa aproximação com o processo da leitura. Isso é muito, muito forte em muitas crianças. Eu fui uma criança assim. E numa outra oportunidade eu conto para vocês como que foi o processo todo do meu desenvolvimento na condição de leitor. O meu pai teve uma participação muito efusiva nisso tudo. Mas vejam só, voltando aqui para o conto da Clarice, eu gostaria que vocês fizessem então a leitura dele para a gente, num próximo vídeo, comentar algumas questões com vocês e a gente propor também uma atividade envolvendo essa leitura. Tudo bem? Então, este nosso primeiro contato aqui foi mais nesse direcionamento, uma apresentação minha, uma justificativa pela minha demora em aparecer aqui, e também um papo envolvendo essas considerações iniciais sobre a ideia de leitura, a questão ampliada das artes, mas no nosso caso a valorização ali da leitura literária e por aí vai. Então eu me despeço agora, agradeço pela atenção e em breve a gente retorna, tá certo? Valeu, gente! Beijão para vocês, bom final de semana.